Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e essa aqui é outro Primeiras Impressões aqui no Musicalize. E hoje você já sabe do que é, você já viu o título aqui. E eu imagino que uma galera tá esperando absurdamente. Tá aí, nono disco de inéditos do Deftones, finalmente entre nós, OMS! Meu pai do céu, olha. Antes de a gente começar a falar aqui, eu só quero pedir pra vocês, por favor, galera, dá aquela moralzinha com like, comentário, compartilhamento, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e se você tá se inscrevendo ou já é inscrito, mas não tá com a sinetinha, bota a sinetinha para saber quando tem vídeo novo, para poder, sabe, você tá sempre acompanhando as coisas do canal, chegar para você, o YouTube não faz esse favorzinho pra gente, tá? E a gente faz um monte de conteúdo legal que não chega na galera, então dá essa moral aí pra gente, tá? Logo de cara aí, já deixa o like aí, já comenta alguma parada e vamos falar agora de OMS, né? Um disco que acho que não só pra mim, mas pra muita gente era um dos mais esperados do ano, ou talvez um dos mais esperados há muito tempo, assim, porque havia uma carga, uma expectativa em cima de OMS. Eu acho que não só dos fãs, mas eu acho que dos próprios membros do Deftones. Acho que isso começou essa carga crescer com mais efusividade depois do lançamento do Gore. Eu sei que é um disco que tem muita gente que adora. Eu sei que é um disco que tem muita gente que detesta. Eu tô no meio termo, não amo, mas também não detesto o disco. Acho que tem muitas coisas muito legais. Estava ouvindo outro dia ele aí. Mas sim, ele é um dos discos que eu acho mais fraco do Deftones, assim, mesmo que trazendo muitas boas novas ideias para a banda. Mas eu acho que ele é um disco fraco pelo fato de que há um descompasso entre os membros muito maior do que em outros momentos. Inclusive, esse descompasso, que outras formas seria justamente o atrito entre as duas forças motrizes do Deftones. A porradaria, a rasgação, a coisa mais visceral do Stephen Carpenter, ao mesmo ponto que é o lado pop, melódico, melancólico, etéreo do Tino Moreno. As duas coisas em conflito formavam as diferenças e as nuances que eu disse do Deftones. A banda é uma coisa tão complexa porque as duas coisas estavam sempre ali se chocando. As coisas começaram a entrar numa desarmonia em certo ponto, e até eu lembro na época do Gore que havia muitos debates ali, mais do que em épocas anteriores, que começou lá no... Isso inclusive é uma coisa que ficou evidente no... na verdade, não ficou evidente, né? Isso foi construído a partir do White Pony, e a partir daquilo ali é sempre uma constante, né? De falar como se eles tretassem. Eles não tretavam, eles tinham identidades criativas muito próprias, particulares, e eles queriam defender isso a ferro e fogo. Gore é um momento onde a balança ela tá muito desequilibrada, na minha opinião, e aí você tem desencontro no que ele tá querendo fazer, no que eles estão querendo fazer ali naquele trabalho. Tanto que depois do Gore, o Tino Moreno falou que, olha só, o próximo disco, o Stephen e o Abe, que é o Abe Cunningham, o baterista, eles vão ter uma direção criativa muito maior no próximo trabalho, vai ser muito mais direcionado com a cara deles. Já ficou claro pra gente isso em Genesis, já ficou claro pra gente isso em OMS, as duas primeiras músicas que saíram. Quando você ouve, principalmente na sequência que ele é montado, primeira música Genesis, depois Ceremony, Urantia, Error, você fala assim... Sim, as coisas voltaram. Voltou um peso como há muito tempo eu não via do Deftones. Voltou o groove de uma forma, inclusive, que parece que ele soa como se ele fosse, sabe, como se fosse uma máquina do tempo. Que ele soasse como se fosse anos 2000. Inclusive, o Deftones faz uma coisa muito interessante aqui nesse trabalho. Poderia soar um disco de comeback, como várias bandas fazem, mas o Deftones não tem, e eu vou falar isso aqui. Até o Gore, o Deftones não tem um disco ruim. A discografia do Deftones é muito concisa. Os caras, eles estão sempre levando o som para alguma coisa nova. E o que o Deftones faz aqui, principalmente pelo lado do Tino Moreno, mas eu acho que o próprio Stephen... Porque eles têm, mesmo que cada um com sua identidade, mas eles têm gostos muito próximos em alguns momentos ali. Eles sabem disso. Até por isso que a banda até hoje nunca pausou, não aconteceu nada. Eles usam um aspecto, que é o que eu ia falar, nostálgico. Porque eles usam isso já dentro dos próprias músicas do Deftones. O Tino trazendo New Wave, post-punk, showgaze. O próprio Stephen trazendo daquele
rock anos 90, pré ali, eu acho, new metal. Ele tem uma coisa também, e aqui acho que fica exacerbado muito nos riffs, que ele tem essa coisa do shoegaze, mas tem um elemento que aqui soa muito, às vezes, doom, aqui soa muitas vezes sludge, sacou? Então tem uma coisa que é meio Black Sabbath, então as referências aqui são claras. Então o Deftones ele volta a uma sonoridade que parecia numa época clássica da banda, mas sim exatamente soar como se estivesse reutilizando aquele som. Até quando o Deftones revisita o passado deles, não é de uma forma clichê, não é de uma forma usual, não é de uma forma que é fácil pro ouvinte. Parece que eles voltam no passado para dar um passo novo para frente. Isso é absolutamente foda nessa banda. E quando eu digo que tem esse groove, como há muito tempo eu não sentia, o peso, fica uma coisa entre o Around the Fur e o auto-titulado Deftones de 2003. O groove, ele tem uma coisa, aquela intensidade que é malemolente, mas tem uma força. Tem uma rasgação, né, que é muito usual do Stephen na hora de fazer as coisas. A bateria, que é aquela coisa meio hardcore, umas porradas, né, mas ao mesmo tempo tem uma coisa meio rage, meio hip hop ali, também no jeito de fazer para dar a cadência das músicas e tal. Tem muito intensidade em tudo que é colocado aqui, né. Mano, o Tino, quanto tempo que eu não via ele se escaralhar, se esgoelar, que nem ele faz aqui em Homes. A entrega dele, o quanto que ele tá doado, o quanto que ele tá sofrido ao longo do trabalho, a abrangência vocal que ele faz aqui, pelo amor de Deus, é coisa de louco. Você imaginar o cara com a idade que tem, o cara tá fazendo isso ainda. Meu amigo, assim. Inclusive ele faz algumas vezes com auxílio de efeitos e tudo, mas como que ele utiliza a voz dele pra poder dar mais essa coisa raivosa. Até agora o cara ainda tá conseguindo tirar coisa nova ali da cartola, assim, meu irmão. É absurdo o domínio que ele tem como frontman, como vocalista. Eu acho que essa dinâmica que soa anos 2000 ali é muito a ver com Terry Date. Terry Date voltando desde o auto-intitulado Deftones, que ele não produzia um disco deles. E eu acho que com a volta do Terry Date, e que eu acho que com esse peso todo que a banda ela vinha talvez carregando ao longo do tempo, eu acho que tudo isso, o ponto de início disso é o acidente e logo depois a morte do Chi Chang. Porque esse disco, em vários pontos, ele me parece... Eu não sei se seria para esse lado, mas eu acho que seria coerente se fosse um Eros meio que 15 anos depois, 13 anos depois. Não é o Eros, mas é o Eros. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez fosse o tipo de disco que saísse pós Saturday Night Wish, se tivesse a produção inclusive do Terry Date, mas eles pegam isso e somam ao que eles aprenderam de Diamond Eyes pra cá, porque a partir de Diamond Eyes, peso ele começa a ficar mais de lado ou ele é transformado. É inteligente o jeito que o peso é feito, é do jeito único que só o Deftones pode fazer, mas daquela coisa mais visceral de começo de carreira, a coisa ficou de lado. Então esse disco, ter o nome dele, Homes, ser aquela coisa das duas energias que se chocam e se conectam, né? E que é uma coisa da essência da banda. E o Gênesis também, essa coisa de você quase que falar de uma coisa ancestral, falar de uma coisa de primórdios, de criação. Esse disco, ele parece que é uma renovação, ao mesmo tempo que ele parece que é uma coisa de expurgo e de ser algo catártico para o Deftones, sacou? Ele é primal em vários momentos e se eu digo que o disco volta inclusive com esses elementos pesados, mas quando você pega músicas como The Spell of Mathematics, Pompeii, que é a Pompeia, né? The Link's Dead, Radiant City, isso daí, só esses últimos anos e o nível de experimentação à la White Pony, uso de psicodélico, uso de elementos industriais, noise, tudo se junta em uníssono e cria novas vertentes, novas possibilidades, novos horizontes para a banda e músicas que você fica sem fôlego, músicas que você não acredita no que está sendo soado ali. Cara, é empolgante demais. Há muito tempo que eu não fico empolgado assim com um disco do Deftones. Falar assim, caralho, esse disco aqui se coloca aqui na posição ou na disputa ali
pra ser um dos grandes discos do Deftones, assim. E ele vai desenhar, como o Diamond Eyes fez, como o White Pony fez, ele vai desenhar a próxima década para o Deftones e talvez para muita coisa no rock e no metal, né? Então, isso foi as primeiras impressões. Se você curtiu, não esquece de comentar, de se inscrever, compartilhar, tudo que você quiser. Vamos trocar essa ideia sobre esse álbum maravilhoso aqui. E é isso. Esse foi o programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.